Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Graças a Deus estamos juntos mais uma vez, depois de um breve interregno decorrente de motivos extracampo. E hoje nós falaremos a respeito do existencialismo. O existencialismo foi uma corrente filosófica ou até mesmo um modismo intelectual surgido na França por volta de 1850 a 1860, que teve entre seus precursores um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. É um movimento de revolta diante de tudo daquela massificação de angústia que permeava a Europa de então, sendo caracterizado como um movimento ateu, que contempla o homem se indispondo contra tudo e contra todos. As condições de vida à época eram aviltantes. Tinha havido a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Comunista de 17 na Rússia, o fascismo, o nazismo e a Revolução Sexual são condições que propiciaram um questionamento do sentido da vida humana. A filosofia busca, então, resposta a essas discussões de natureza social, discussões éticas, de todo modo de vida, que não tinha um Deus para dizer o que fazer espiritualmente, nem um Estado, um governo, para ditar regras claras para a sociedade. Faz com que o homem, se sentindo só e abandonado, busque o seu próprio destino. Assim, o existencialismo floresce. Eis que, se o espírito não existe, a essência não existe, colocando a inferioridade humana totalmente à mostra, numa clara dramaticidade da condição humana, ajuntando matéria e espírito numa coisa só. O existencialismo tem na existência humana a base e o objeto fundamental da sua reflexão, pensando o homem como um todo, sem dividi-lo em sentimentos, inteligência ou corpo e comportamento. Assim, o existencialismo busca, na verdade, encontrar um sentido da vida através da liberdade incondicional, por meio de escolhas. Veja, por meio de escolhas. Eu vou rebater muito nisso. Por meio de escolhas e responsabilidade pessoal, sendo essa a procura que torna possível encontrar um sentido para o seu viver. Por quê? Porque vivia uma profunda crise existencial. Lembre-se que eu falei que não tinha um governo, não tinha um Deus para que pudesse, digamos, segurar as suas ondas de então. Um governo, o povo que se lixe. Um Deus que não existe, o povo estava à mercê do que aparecesse. Então, essa profunda crise existencial todo mundo estava tomado de um pavor, desorientado, sem perspectivas, diante de um mundo sem sentido. Tal concepção levou, inclusive, o Papa Pio XII a afirmar que o existencialismo foi a corrente filosófica que mais atentou contra os costumes, ou seja, o que somos é o resultado das nossas ações, não de um destino, o que gera um sentimento de ansiedade que nos leva a um profundo vazio, a ponto de Sartre ter afirmado que a existência precede a essência. Assim, resta a pergunta: o que é o existir? E o aparecer, o manifestar-se, o mostrar-se, pois o homem possui potencialidades que deverá extrair de si próprio e que devem ser expressas. Cada pessoa é um ser único, singular, e está em constante transformação, coexistindo assim diversos modos de existir, e devemos fazê-lo com autenticidade e paixão. Veja, no momento em que eu falo em autenticidade e paixão, eu lhes remeto novamente a escolhas. Sartre, então,
talvez seja o precursor mais reconhecido do existencialismo, embora existam o Russell, o Nietzsche, o Heidegger, o Jasper, a Simone de Beauvoir, que manteve um longo e polêmico relacionamento com Sartre, sendo defensora do amor livre. Ela, inclusive, é tida como a precursora do feminismo e disse que não se nasce mulher, torna-se uma mulher. É interessante que, nesse sentido, muitas vezes ela tinha esse relacionamento com o Sartre, mas ela arranjava namoradas para ela e para o Sartre. Então, é por isso que eu lhes falei lá atrás que o existencialismo basicamente se baseia em escolhas. Eu escolho isso, eu escolho aquilo. E Sartre, para meio que finalizando a nossa conversa de hoje, dizia que o inferno são os outros. Ele disse isso, na verdade, numa peça que ele escreveu entre quatro paredes. Mas o pessoal pensou essa chamada e atribuiu a Sartre como um todo. Por fim, existem quatro correntes existencialistas: a ateia, a cristã, a infantil e a racional. É evidente que não dá para discorrer sobre tudo nessas quatro correntes, porque tornaria a nossa live extensa e não foge ao nosso propósito de darmos algumas pinceladas para aqueles que queiram, para aqueles que desejem se aprofundar. Está aqui um abecedário, o início de tudo. Eu lhes agradeço muito a gentileza da atenção. Se quiserem, por favor, deem um like aí para que a gente possa continuar nos falando semanalmente. Tenham todos uma boa tarde. Muito obrigado. Até.